A termodinâmica é um ramo da física que nasceu dos esforços de compreender e aperfeiçoar a máquina a vapor. A teoria na termodinâmica veio depois da prática, diferentemente, por exemplo, da eletricidade, na qual nasceu a partir da teoria e das pesquisas científicas que precederam a prática. Embora depois de elaborada, a teoria influiu bastante sobre a prática, auxiliando a aperfeiçoá-la ainda mais. Podemos dividir o estudo do calor antes e depois da descoberta da estrutura do átomo. No entanto, veremos que mesmo descobrindo a estrutura completa do átomo e das partículas subatômicas, a teoria entra em concordância com ambas as partes. A descoberta do átomo auxiliou a compreensão dos fenômenos termodinâmicos. Antes, o estudo desses fenômenos era com base em escala macroscópica. Podemos dizer que a história da termodinâmica tem suas origens na Idade da Pedra. Através do domínio do fogo foi possível os homens das cavernas sobreviverem ao ambiente terrivelmente adverso. A alimentação, a proteção e a resistência melhoraram substancialmente com o domínio do fogo. No entanto, os homens das cavernas mal conheciam a escrita, tampouco uma teoria física que pudesse explicar os fenômenos termodinâmicos. Já na antiguidade, era notado pelos gregos o fenômeno no qual as portas se abriram sozinhas nos templos após acenderem fogueiras no altar. Hoje sabemos que nada mais era do que a expansão dos gases dentro da sala pelo seu aquecimento, assim causando o movimento das portas. A percepção do calor dá-se inicialmente pelo sentido do tato, e foi assim que, a priori, foi possível notar os fenômenos térmicos de forma qualitativa, ou seja, sem ser possível medir o quanto de calor era sentido, apenas era possível sentir algum calor. O calor era considerado uma substância que fluía dos objetos quentes para os objetos frios. No século XVII, Hooke afirmou que o calor era uma propriedade originária de um corpo colocado em agitação ou movimento. Newton lançou uma afirmação semelhante, mas explicando que a vibração era a causa de um corpo aquecido acima de uma determinada temperatura começava a brilhar. Em 1697, Georg Ernst Stahl propôs a teoria do flogístico. O flogístico seria um elemento que estaria presente em materiais combustíveis. Quanto mais um objeto queimava, mais flogístico ele continha e, consequentemente, liberava. Em 1760, Joseph Black teorizou o calor como um fluido ponderável, que significa que poderia ser medido e indestrutível, capaz de interpenetrar em toda a matéria. No final do século XVIII, Lavoisier introduziu o conceito do calórico, uma espécie de fluido ponderável. Em um dos seus escritos, ele dizia: quando tocamos um objeto frio, o calórico passa de nossa mão para o objeto que tocamos, o que nos dá a sensação de frio. O contrário acontece quando tocamos um corpo quente. Após Lavoisier, em 1824, Carnot associa o calor a uma capacidade de realizar trabalho e geração de movimento no seu livro denominado Reflexões sobre a Força Motriz do Calor. Carnot também observou a questão da perda de calor da máquina para o ambiente e escreveu: é impossível extrair trabalho do calor sem ao mesmo tempo descartar algum calor. Mais tarde, uma expressão semelhante estaria afirmada como a segunda lei da termodinâmica. A ideia de que o calor seria um tipo de movimento interno e não uma substância foi proposta por Benjamin Thompson, mais tarde batizado com o título de Conde de Rumford, após observar a quantidade de calor produzida na fabricação de canhões, onde se utilizava grandes brocas para perfurar os moldes de metal dos canhões. Rumford ficou intrigado com as enormes quantidades de calor liberado no processo. Se a broca estivesse cega, mais calor era liberado. A fonte de calor, portanto, era proporcionada pelo movimento da broca e não por algo dentro do metal, como previa a teoria do calórico. Mais tarde, James Joule mostrou de maneira conclusiva que o trabalho poderia gerar calor, concluindo que o calor não poderia ser conservado e deveria ser uma forma de energia. Hermann von Helmholtz, em 1847, fez o que Joule não fez: construiu uma formulação matemática para a primeira lei, aplicada à mecânica, calor, eletricidade, magnetismo, química e astronomia, esclarecendo alguns enigmas e propondo algumas equações matemáticas verificáveis.
William Thomson, mais tarde conhecido como Lord Kelvin, em 1854, cunhou o termo termodinâmica, derivado de palavras gregas para referenciar o movimento do calor. Entre todos esses acontecimentos, as máquinas térmicas evoluíam em consequência da primeira Revolução Industrial, que durou de 1760 a 1840, que impulsionou este ramo da ciência de forma exponencial. A segunda Revolução Industrial, surgida no final do século XVIII e terminando por volta da época da Segunda Guerra Mundial, teve como característica a substituição do homem pelas máquinas movidas a vapor em várias tarefas. Os cavalos e as carroças, que anteriormente eram os meios de transportes mais rápidos, pouco a pouco foram substituídos pelas locomotivas e barcos a vapor, tornando o fluxo de pessoas e informações cada vez maior e mais rápido. As leis da termodinâmica são fundamentadas em torno de observações e experimentos macroscópicos, porém, logicamente, são um reflexo do que acontece com a totalidade das partículas da matéria, os átomos e as moléculas de um corpo, quando expostas a uma fonte de energia. A energia cinética média dos átomos e moléculas é o necessário para que ocorram os fenômenos termodinâmicos. Dessa forma, não foi necessário modificar todas as leis da termodinâmica após a descoberta da estrutura do átomo como conhecemos hoje. A conservação de energia passou a ser conhecida como a primeira lei da termodinâmica através do enunciado. Quando flui calor para um sistema ou para fora dele, o sistema ganha ou perde uma quantidade de energia igual à quantidade de calor transferido. Assim, quando adicionamos calor a um sistema, a energia interna deste sistema aumenta e também o trabalho externo realizado pelo sistema. Podemos imaginar um navio a vapor sendo alimentado por uma certa quantidade de lenha que, após incinerada, fornece a capacidade de aumentar a energia interna de uma caldeira, que por sua vez lhe fornecerá energia suficiente para mover o motor e permitir que o navio se movimente sobre as águas, que seria o trabalho realizado. A segunda lei da termodinâmica identifica o sentido da transformação de energia em processos naturais e pode ser enunciada da seguinte forma: o calor por si mesmo jamais flui de um objeto frio para um objeto quente. Pode-se fazer o sentido contrário desta lei apenas se realizarmos trabalho sobre o sistema, que é o que ocorre em salas com condicionadores de ar que retiram o calor do ambiente interno, ar mais resfriado, frio, e jogam para o ambiente externo, ar mais aquecido. A lei zero da termodinâmica, que, apesar do nome, surge depois que a primeira e a segunda foram formuladas, utiliza o conceito de equilíbrio térmico, onde dois corpos, A e B, separados por um isolante térmico, porém em contato com um terceiro corpo C, alcançam o equilíbrio térmico com este, onde suas temperaturas não variam, mantendo-se constante. Então, conclui-se que A e B também estão em equilíbrio térmico entre si. A termodinâmica também tem importantes implicações na meteorologia e na mudança de fases da matéria. O Sol fornece energia suficiente para que aconteça toda a dinâmica decorrente da evaporação proveniente do aquecimento das águas dos rios, dos lagos e dos oceanos, além do fenômeno natural de efeito estufa, que mantém a temperatura média da Terra constante. Em contrapartida, é distante o suficiente para que os polos alcancem temperaturas abaixo de zero. A segunda lei, por exemplo, é considerada por vários físicos uma das leis mais importantes e um dos princípios mais poderosos da física. Ela fornece a regra que rege as transformações de energia da natureza e abre caminho para o conceito de entropia. A entropia é um termo utilizado para descrever a dispersão e a degradação da energia. Pode ser medida como a quantidade de desordem de um sistema. Uma vez dispersa, a quantidade total de entropia de um sistema tende a aumentar com o tempo. A entropia total do universo está continuamente aumentando. Nos organismos vivos, a entropia diminui quando vivos e aumenta assim que morrem. Por fim, chegamos à terceira lei da termodinâmica, a qual estabelece que nenhum sistema pode ter sua temperatura absoluta reduzida a zero, ou seja, quando a energia do sistema é praticamente nula e o movimento cinético das partículas é praticamente também nulo. De tempos em tempos, pesquisadores tentam alcançar esta temperatura,
chegando cada vez mais próximos, mas sem alcançar, sendo, portanto, uma constante busca dos cientistas.